Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguir a última questão da lista 9, que é os casos de congruência. Por que a gente tem que estudar congruência dos triângulos? Porque os triângulos podem apresentar características semelhantes, né? Por isso que é bom analisar os casos de congruência, porque aí, lá no nono ano, a gente vai estudar alguns triângulos e nós dependemos de alguns critérios de congruência para a gente entender o motivo pelo qual um determinado triângulo é semelhante ao outro, né? Então a gente vai analisar o que? São 4 casos, né, de congruência. O primeiro caso aí se chama o que? LLL, que é justamente lado, 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 no qual os 3 lados são congruentes, né? Como que a gente pode perceber em um triângulo que os 3 lados são congruentes, né? A gente só analisar aí essa figura, a gente já observa que o lado AC, que tem medida 6, é semelhante ao lado DF, que tem medida 6. O lado AB, que tem medida 10, é semelhante ao lado DE, né? DE com medida 10. E o lado CB é semelhante ao lado FE, né? Com medida 8. Então vocês observam que os dois triângulos apresentam as mesmas características, né? As mesmas medidas. Então, caso de congruência de L, 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 que é lado, 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 né? Esse é o primeiro caso que a gente precisa entender, que é os lados semelhantes, né? Caso de congruência, né? Se tem lado semelhante, teria um outro caso. Só que a gente não vai comentar, não, para não dar confusão, né? Mas aí deixa para outros capítulos. O segundo caso de semelhança é o ala, né? O que é o ala? É o ângulo, lado e o ângulo. Se vocês observarem aí, eu vou aumentar aqui um zoom, né? Vocês observam aí que os dois triângulos apresentam ângulos, né? Apresentam ângulos semelhantes. Aqui eu vou marcar de verde. Aqui, ó, o primeiro ângulo semelhante. O lado, que são iguais, 12, 12, né? E o outro ângulo que eu vou marcar de outra cor. Aqui, ó. Quando um triângulo apresenta dois ângulos semelhantes e um lado semelhante, é o caso do ala, né? O ala é justamente o ângulo, lado, ângulo, né? Você observa que o ângulo A é semelhante ao ângulo D. O lado AC é semelhante ao lado DF. E o ângulo C é semelhante ao ângulo F, né? Então, é o caso de ala, né? O terceiro caso é o famoso LAU, né? LAU, que aí é lado, ângulo, lado, né? Como a gente consegue observar isso na prática, né? O lado AC com medida 3 e o lado DF com medida 3, né? Nisso, a gente vê o ângulo A e o ângulo D. E, por fim, o lado o lado AB com medida 5 e o lado DE com medida 5. Né? Então você vê que o triângulo tem um lado semelhante, um ângulo semelhante e um lado semelhante. É o caso do LAU, né? É diferente do ALA, porque o ALA tem dois ângulos e um lado. E o caso do LAU é dois lados e um ângulo, né? Então aí é uma observação para ser analisada. O terceiro e último caso, ele é um pouco complicado, porque é o caso do LAAO. Na verdade seria lado, ângulo, ângulo oposto, né? Ângulo oposto. Esse AO é o ângulo oposto. E o que acontece? Vamos analisar o seguinte: o lado do triângulo ABC está aqui, é semelhante ao lado do triângulo
DEF, né? A gente já viu isso, a gente acabou de ver. Vamos mudar de cor para facilitar. A gente tem um ângulo aqui, F, temos um ângulo F, né? E temos o ângulo D e o ângulo A. Sendo que tem um detalhe, esse ângulo é oposto ao maior lado do triângulo. Né? Ele é oposto ao lado do maior lado do triângulo. O maior lado do triângulo, o ângulo é oposto. Por isso que é lado, ângulo, o lado, né? Começa com lado, o ângulo e o ângulo oposto, né? Ou seja, esse ângulo está oposto ao maior lado do triângulo. Então, é importante a gente entender isso, porque saber o que é o lado oposto, né? Então, esse é o quarto caso de congruência, onde tem um lado, tem um ângulo, e o outro ângulo está oposto ao maior lado do triângulo. A gente analisa isso na questão. A gente vê aqui a letra C, analisa só, né? Esse triângulo aqui, né? Vamos analisar o seguinte, né? Ele tem um ângulo, né? Tem um lado e tem um ângulo. Ó, a gente formou o caso do ala, né? Ó, o caso do ala aí sendo formado, ala, né? Aqui, ângulo, lado e ângulo, né? Olha o ala aí formando aí, ó, né? Porque tem ângulo, o lado e o ângulo, né? Então, o caso do ala sendo formado. Não seria o caso desse último que a gente viu aqui do lado, ângulo, ângulo oposto, né? Até seria, porque a gente está analisando aqui, ó. A gente analisar esse caso aqui, esse lado aqui, né? E esse outro lado aqui, ó, do outro triângulo de baixo, o ângulo está oposto, né? A gente pode considerar também o caso do LAAO, né? São duas respostas, né? Porque a gente analisando o triângulo mais profundamente, a gente conta outro caso. É a situação da letra A. É lado, ângulo e lado. E aqui é a mesma coisa. Lado, ângulo e lado. Nisso, deixa eu ver o tempo, 7 minutos, né? Então a gente já descobriu o caso aí, que é o LAO. Mas se a gente analisar com mais calma ainda o triângulo A, a gente descobre um outro caso. Que a gente vê aqui que esse lado aqui é semelhante a esse lado aqui, né? Então tem um caso do L, 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 né? Lado, lado, lado. Então, eu vou deixar a letra B e a letra D como aprendizagem aí para vocês praticarem, né? Então, curtam o canal, se cuidem, compartilhem, divulguem. E o importante é a aprendizagem, né? Fiquem com Deus e até a próxima.